Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. E você falou do Oscar. Você falou assim, ele foi Um dos maiores um dos maiores arremessadores da história, mas jogador de basquete é outra coisa. Palavras suas. Sim. Imagina o Oscar no auge, num contexto de NBA, seja naquela época, seja hoje. Você imagina ele sendo um cara, sei lá, segundo destaque de uma equipe, como, sei lá, é o Jaylen Brown, que não é a principal estrela de um time que briga ali, ou você imagina ele sendo mais um cara só arremessador, tipo um J.J. Redick, como o cara foi, não sei, cara. Coadjuvante. Um role player, mais que se fosse servir pra ficar paradinho lá, esperando bola na mão e arremessar. O que você acha que seria? Naquela época, ele não foi por vários motivos. Sim, sim. O principal motivo... Mas o que seria ele na NBA? Ele deixaria de se jogar pela seleção. Naquela época não tinha bola de três, né? Existia, mas os caras não tinham essa procura de bola de três. Pô, o Chicago tricampeão dos anos 90 ainda, isso eu tô falando de 84. O time estava 4 bolas de 3 por jogo. As pontuações eram até baixas, né, cara? Por quê? Porque assim, não tinha essa procura pela bola de 3. Essa bola de 3, ela começa a ser procurada... assim, em 87 o Brasil é campeão pan-americano, apostando na bola de 3. A Iugoslávia é campeã sub-21, apostando na bola de 3 15 dias antes. O Kukoc no primeiro jogo contra a seleção americana, ele mata 11 bolas de 3. Nossa. Contra a seleção americana. É uma seleção que vai para os Estados, para Bórmio, pra Itália. FIBA é um dos recordes. Em 87, é absurdo. Imagina, em 87, o Kukoc... E aí muda. Ele mata 11 bolas de 3 na estreia contra a seleção americana, que está em Bórmio no Sub-21. E a seleção universitária vai jogar o PAN e toma do Brasil. O Brasil, o Oscar e o Marcel já chutavam de 3, tiveram carta branca do Ari Vidal, pode chutar a bola, e aí os caras, que é a história que o Oscar conta, fala pros caras, chuta aí, vocês não são bons? Chuta também. E os caras começaram a chutar e eles não matavam bola. Porque a bola de 3 na NBA, ela entra 79 e 80. Mas ela não tinha o costume. Não tinha jogada. Cara, os jogos clássicos que a gente faz no Prime e na NBA Brasil, no YouTube, mostrava muito isso, cara. Tem um lendário Boston e Atlanta, que é um duelo Dominique Wilkins e Larry Bird. No final do jogo, o Atlanta tá perdendo por 3 pontos e eles procuram uma bola de 2 rápida. Existindo a bola de 3. Não tem isso, cara. Velho. Eles mesmo tendo a bola de 3 à disposição. É muito louco o negócio. Você vai ver os jogos antigos, não era assim uma overdose. Estão perdendo de 3, vamos descer e puxar uma bola de 3. Não. Tem 40 segundos, vamos trabalhar para 2. Vamos defender e vamos trabalhar para 2 de novo. Não, cara, se você tem a possibilidade, podia ter empatado. E os caras poderiam treinar isso aí. Então não tinha esse costume. Então 87 marca muito isso. 84, não que o Oscar já chutava a bola de 3 assim, a rodo. Não. Mas o Oscar sempre foi um arremessador. Não tinha de média distância, inclusive. De média distância. Ele não era um cara agressivo. Eu brincava com ele, falei, pô, quantas vezes você pegou o rebote ofensivo? Quantas vezes você brincou, você entrou num garrafão? Porque, abriu espaço, a mecânica de arremesso, o mão santa, a mão treinada que ele fala, é a repetição de arremessar 1000 bolas por dia. Independente se é de 3, se é de 2, de meia distância, depois ele foi aprimorando. Bola de 3, existe a bola de 3, vou chutar de 3, vale mais do que 2. Eu acho que é natural, ele deve ter pensado dessa maneira. Então, assim, naquela época, nenhuma chance de ele ficar, até porque o melhor salário do New Jersey Nets era menos do que ele ganhava na Europa. Ele também não ia rasgar dinheiro. E os caras não iam dar minutagem. Então você acha que também... Ele brinca, ele fala assim, se vocês me derem 20 minutos, eu vou fazer 20 pontos por jogo. Mas eu não duvido. Agora, quantos pontos ele ia fazer o cara que ele ia marcar? Porque o basquete não é isso. O basquete não é 20 pontos por jogo. O basquete é a influência que você tem no resultado. Mas você acha que... coletivo, né? Se eu faço 20 pontos por jogo e eu tô te marcando, você faz 25, você tem menos 5, cara. Você não tem 20 pontos por jogo. Eu tenho que te parar de alguma maneira. Então, por exemplo, eu já ouvi de técnico do Oscar de falar assim, pô, eu botava o Oscar para defender o jogador que menos ia receber bola do outro lado. Por quê? Porque essa vantagem, essa conta, ela tem que ser a mais vantajosa possível para mim. Entendeu? Se eu vou botar um cara, o Oscar, em cima de você, que você arremessa 2 bolas por jogo, então esse cara não vai ter um volume. Então, se esse cara fizer 4 pontos, o Oscar fazendo 30, eu vou ter 26 de lucro. A conta é essa, cara. É uma conta, a grosso modo, sim, mas não deixa de ser correta. Mas vamos lá. Entendeu? É assim,
Você falou que se ele topasse o contrato... Porque ele fala abertamente que ele foi pra testar os caras pra mostrar que ele era bom e Sim. tal. E você falou que, por exemplo, ele jamais aceitaria também pelo fato salarial, que ele ganhava muito mais na Europa do que a NBA eu tô pagaria. muito mais, eu acho que ele ganharia mais. Você acha que esse discurso da seleção é meio bravata pra colar pro brasileiro e tal, que na verdade o motivo não era só esse, era financeiro também, o cara não estava disposto a rasgar dinheiro, mas você falou assim, eu não vou falar que é por causa do salário, vou falar que eu abracei a seleção brasileira e vou virar ídolo. Fatores. Eu acho que o que ele fala não é mentira, certo? Não é mentira. É uma verdade. Eu acho que não é só isso. Entendi. Tá? Eu acho que não é só isso. Eu acho que assim, ele não iria lá... Será que ele se sujeitaria a ir pra lá e não jogar? E ficar no banco de reservas? A gente teve vários casos de jogadores históricos. Você acha que na Europa, correria por exemplo, esse risco? Eu vou citar um cara 20 anos depois, Vassilis Spanoulis. Foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Amador grego, ferrou a seleção americana em 2006 no Mundial de Japão. Seleção grega tirou a seleção americana da final. A final foi Espanha e Grécia. Espanha foi campeã sem o Pau Gasol, que se machucou contra a Argentina na semifinal. Vassilis Spanoulis acabou com o jogo contra os Estados Unidos. Foi para jogar no Houston Rockets. Tracy McGrady jogava no Houston. Os caras não iam tirar o Tracy McGrady de titular, mas poderiam compor para jogar o Spanoulis juntos e ter uma minutagem pro cara. O cara já era campeão da Euroliga, o cara foi importante numa derrota de uma seleção americana em Mundial, e o cara foi para lá e o Jeff Van Gundy, que era técnico, falou assim, para mim, novato, tem que ficar 1 ano no banco de reservas aprendendo. Ele não precisava aprender nada, ele já era um jogador consagrado na Europa. Ele já era um monstro, cara. Depois, no início dos anos 2010, o cara foi bicampeão da Euroliga com o Olympiacos. O cara é um dos maiores jogadores de pontos e assistência da história da Euroliga, que é o atual técnico da seleção grega, que estava agora em Paris. O cara é um dos maiores armadores de pontos. Mas isso vale para o europeu, né? Porque vale para o europeu, assim, alguns caras... O Sérgio Llull, por exemplo, acabou de... Vai entrar na sua última temporada com o Real Madrid. Porra, multicampeão com a seleção espanhola, ganhou Eurobasket, 2 medalhas olímpicas, 2 ou 3 medalhas olímpicas, pô, campeão do mundo, bicampeão do mundo. Cara, esse cara nunca foi pra NBA. Falei assim, não preciso me testar. Dejan Bodiroga, que pra mim é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Os caras falam do Doncic hoje. O Bodiroga é o Doncic 20 anos atrás. Que é o cara que, porra, vendo o cara jogar no Mundial de Indianápolis, isso é sacanagem, cara. Um armador de 2 metros jogando de cabeça erguida, dominando todos os fundamentos e destruindo com o jogo, de uma maneira simples, sem ser forte, sem ser rasgado, sem ter... com o entendimento do jogo somente. Esse cara nunca pisou na NBA, e esse cara não é menos do que ninguém. Então, assim, eu acho que depende muito de cada um. Como acontece os casos do cara fala assim, puta, eu quero ir lá pra me testar. Eu acho um absurdo eu ser um jogador FIBA e não ter passado pelo melhor basquetebol do mundo. Vai ter aquela história do que... Pô, o que ele se fez? Cara, o cara fez tudo, pô, mas ele apresentou o Futeboteco? Não. O Futeboteco foi um dos maiores programas da história do YouTube. Pô, consagrado, ganhou um monte de prêmio. Pô, se você não apresentou o Futeboteco, você não tem isso no teu currículo. E tem cara que tem essa gana. Não ganhou a Copa, né? Não ganhou a Copa. Mas assim, pro cara, tanto faz, tanto fez. Eu acho que naquele momento... O fato da seleção, conhecendo o Oscar como eu conheço, é o fator principal. Eu só acho que não é o único. Tá. E quando ele conta essa história, é verdade. Eu só acho que ele conhecendo o Oscar, pela fome de treino, pela fome de jogar, o cara não ia ficar sentado no banco nunca. O Petrovic, que é o meu maior ídolo, que pra mim é o maior jogador, se fala assim, maior que o Jordan, eu já falei isso no Flow, falei isso no chat. Mas é coração ou é análise? Não, eu acho que o Petrovic, ele é um cara que foi respeitado pelo Michael Jordan. A partir do momento que o Michael Jordan, que é o maior de todos, nós estamos saindo da premissa que o Michael Jordan é o maior de todos. Se o maior de todos se sentia motivado pra jogar bem contra esse cara, é porque esse cara era um monstro. É tipo o Zizinho pro Pelé. Assim. É tipo o Pelé falando que se inspirou, né? E aí o Petrovic é um cara que, assim, o cara morreu em 93. O Curry, quando foi campeão a primeira vez, ele manda uma camisa dele pra mãe do Petrovic botar no museu do Petrovic em Zagreb. O LeBron James, começo da carreira dele, quando ele vai para Miami, numa das entrevistas, num vestiário, ele fala que uma das referências é o Drazen Petrovic. É um cara à frente do tempo, cara. E o Petrovic, a gente tem a mania de achar que o Petrovic era um pontuador. Porque tem aquele jogo você famoso. Consegue, quando você faz lá o draft,
Sempre tem aquela parada que você estuda sobre cada um dos... E aí Que tem, pontos? tem... Não, e aí sempre tem uma possível comparação a um jogador que eventualmente ele pode se parecer pelo estilo que joga e tal. O Petrovic seria quem, hoje, comparado ao jeito de jogar? Cara, o Petrovic seria um cara letal ofensivamente. Líder. Você não consegue comparar ele com ninguém? No estilo, assim? Cara, assim, assim, é difícil de achar um cara com o mesmo perfil, assim. Porque ele não é tão alto como o Doncic, mas ele é inteligente como o Doncic. Ele mata a bola como o Curry. Ele é um cara letal como o Ele era um Michael Jordan. armador. Ele era um armador. Mas assim, ele começando a carreira, ele é um cara que dava passe sem olhar como o Magic Johnson. Caralho. O cara Ele era é um completo, cara- então. Ele é um dos caras mais completos. Por isso que eu gosto assim, dele como jogador de basquete. É que o Petrovic tem aquele vídeo famoso, que é o Petrovic jogando pelo Real Madrid e o Oscar jogando por um time italiano. O Petrovic faz 62 pontos e o Oscar faz 44. Então a gente tem a sensação e a Maria, quando você fala Drazen Petrovic, do cara ser um matador de bola. Do cara ser um arremessador. Ou de um cara jogar, você vai pegar. Porque agora o cara que tá vendo a gente, o cara que vai ver um corte, o cara vai falar assim, puta, o Petrovic, vou ver aqui, pô, da NBA, puta, em Portland, 4 arremessos por jogo, 18 minutos. Tô dando um exemplo. Puta, 36%? Nada demais. Nada demais. Aí ele vai pro Brooklyn Nets, 22 pontos, ele morre com 22 pontos de média, 41% na bola de 3, sendo importante num time em 93 em que você não tinha um espaço para o estrangeiro. Eu acho que esse é um dos motivos, acho que o principal também de o Oscar não ir ali. E aí eu vou te responder porque eu não tô devendo a resposta. Eu acho que até hoje, cara, por mais que a bola de 3, pro arremesso, seja uma arma muito forte, uma jogada muito característica, a gente tem dificuldade de ver a seleção americana ter um jogador arremessador sendo o principal jogador do time. Porque o Luka, ele arremessa 10 bolas por jogo de 3. Mas ele é um cara que faz triple-double. O Oscar nunca daria 10 assistências num jogo. Porque a bola cairia no Oscar, ele mataria a bola. Porque é um cara que treinou, ele foi treinado para isso. Para castigar o adversário na pontuação. Ele nunca pegaria 10 rebotes. Ele não seria esse jogador que é o Jokic. Então o estilo de jogo que a NBA faria do Oscar um role player. Exatamente. Ou, tipo, não aceitaria que um arremessador, pô, que o cara seria o principal cestinha do time. Entendeu? O Curry é diferente porque o Curry também constrói muito o próprio arremesso, tem uma questão... Se movimenta muito por fora da bola, tem uma característica, é 15 centímetros mais baixo que o Oscar. Então, assim, é diferente, cara. muito mais leve, mais rápido. É muito mais leve, é muito mais rápido. Vai se movimentar de uma maneira O Oscar, você vê, parece ser lento jogando assim. Exato, exato. O, E letal. Assim, isso não tira, não desmerece o Oscar em Temos hipótese players alguma. super